Nos encontramos todos os fins de semana. Nos encontramos todos os fins de semana. TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda pelas nossas postagens em www.youtube.com/Dossiê História, onde postamos os nossos programas já passados. Finalmente, boa noite aos navegadores da NET que acessam a nossa fanpage em facebook.com/Dossiê História ou pelo e-mail dossiehistoria@gmail.com. Hoje, sexta-feira, 28 de outubro de 2016, programa ao vivo levado ao ar sempre às sextas-feiras, a partir de 20 horas e 30 minutos. Temos as nossas reprises aos sábados e domingos, sempre a partir de 22 horas e 30 minutos. E durante a semana ainda as playlists a critério da emissora, em horários de sua própria conveniência. Estamos também no canal 5 da NET, e em programação a critério da emissora. Flores da Praça, hoje recebemos aqui, vamos mostrar, olha só que bonito que está esse buquê, né? Flores da Praça, pelas mãos mágicas e criadoras do artista dos arranjos decorativos, Felipe Cecílio, que nos brindou com esse lindo buquê de flores a decorar nosso cenário. Recebemos rosas aqui, possivelmente rosas importadas lá da Bolívia. Flores da Praça, situada no Shopping Bauhaus Expansão, na rua Dr. Nelson Saerp, número 95, térreo, sob a gerência do empresário Tiago de Souza Martins. Anexo, visite a loja dos artigos para presentes, na linha de floricultura, vasos decorativos, chocolates e diversos itens para o seu lar. Visite ou acesse pela internet e faça sua compra em www.floresdapraça.com.br ou pelo telefone 2237-1955. 2237-1955. Muito bem, iniciamos o nosso programa de hoje. Vamos apresentar para vocês um vídeo, notícias vindas do Paraná e de Santa Catarina. Referente àquela matéria das invasões dos colégios públicos, das escolas públicas, invasões de adolescentes, estudantes. Vamos mostrar para vocês uma entrevista em Chapecó, que é uma próspera cidade do oeste catarinense, uma jovem líder do movimento estudantil, 16 anos de idade, que liderou, né, a invasão a uma das escolas públicas da cidade em protesto à PEC 241, que limita a alta de despesas do governo federal e estabelece novo teto dos gastos públicos. Acredito que essa medida
ela vai ter repercussão não só na União, mas também nos estados e nos municípios. Vamos ver e ouvir a jovem, que se perde na entrevista, o que mostra e denota que é tudo uma armação manipulada pelos movimentos políticos de oposição ao governo Temer e estão usando indevidamente essas jovens inocentes. Por favor, não é essa foto não, agora nós vamos passar o vídeo. Em seguida, vamos também ver o depoimento da professora e ex-militante de esquerda, lá do Paraná, que denuncia a manipulação de adolescentes no movimento estudantil. E vocês vão ficar estarrecidos que esses movimentos que ocasionaram vamos dizer, a movimentação dos estudantes que se apossaram das dependências dos colégios e lá ficaram várias noites. Aquilo virou uma grande orgia com drogas, bebida alcoólica e culminou com a morte de um desses estudantes, morto por um outro que era, além de viciado, traficante. E, por último, vamos ver o testemunho de um membro do Ministério Público do Paraná sobre esse incidente que culminou com a morte de um estudante a facadas. Muito bem, então vamos passar o vídeo e vamos ter uma pequena dimensão do que está ocorrendo lá no Sul com essas invasões de colégios. Em 20 anos. Porque ela garante que não vai ser investido mais do que reposição da inflação durante esses 20 anos e então vai atrapalhar. Quanto foi a inflação desse ano? Eu não sei. Você está me deixando meio constrangida. Por quê? As perguntas são difíceis para você? Não, porque você está fazendo perguntas muito tendenciosas e eu tô... É porque eu quero saber o teu conhecimento dentro da 241 para você dizer que simplesmente vocês ocuparam uma coisa que é pública em virtude de uma PEC, de um projeto. Tá, assim, a gente debateu isso em coletividade, estudou o MP também 746, que é um projeto de lei, que é a medida provisória que ela reformula o ensino médio. Olha, eu não quero gravar. Dito que ninguém tenha mexido tanto a morte do menino na ocupação como mexeu comigo. Acredito que é uma questão pessoal, por eu já ter vivido essa questão na minha vida com os meus pais, e uma questão muito lamentável por eu trabalhar com jovens e ver jovens se perdendo pela questão da doutrinação de esquerda. E eu também posso falar isso com propriedade no assunto, porque eu também já fui da esquerda, eu já fui do movimento estudantil e eu sei como os jovens, eles são aliciados para vir para a esquerda, são extremamente doutrinados. Realizamos anos passados, quando eu ainda era do movimento de esquerda, congressos aqui em Rio Claro, onde se encontravam vários estudantes da capital. E o que rolava era tudo menos pauta de discussões, menos políticas públicas, menos luta pela educação, como eles costumam falar, porque nós levantamos a bandeira da educação, nós levantamos a bandeira da reforma do ensino. Não, era tudo menos isso. Rolava droga, rolava sexo, rolava tudo que vocês puderem imaginar de mais sórdido para um estudante secundarista de 15, 16 anos que está começando a construir a sua personalidade, que está começando a construir a sua formação, principalmente sua formação moral, sua formação ética e também conhecer a sua formação política, né? Começar a estudar para criar a sua formação política. E a esquerda, através de movimentos gritando palavras de ordem, mostrando que são vários jovens da mesma idade que estão ali lutando por uma causa justa, eles acabam aliciando o jovem através infelizmente, de droga, de um ideal que não existe, que a gente sabe que é utópico, né? Em Rio Claro, recentemente, nós tivemos 2 casos que dá para fazer uma comparação excelente, que é 2 ocupações
ocupações. Uma ocupação que deu certo e uma ocupação que não deu certo. Aí eu pergunto para vocês, acho que a resposta vai ser totalmente certeira, né? Qual foi a ocupação que deu certo? A ocupação que não teve bandeira partidária. A ocupação que foi no Colégio Bayer, foi uma ocupação dos estudantes, foi uma ocupação que eles foram para São Paulo falar com o Centro Paula Souza. A diretora do Centro Paula Souza, a coordenadora, ela recebeu os estudantes com o maior prazer, elogiou os estudantes. Foi uma ocupação pacífica e uma ocupação com bandeira. Eles sabiam, eles fizeram um levantamento de dados, eles fizeram um levantamento de pauta. Eles sabiam que ali estava sim uma coisa errada com a merenda. E eles foram buscaram conversar com o município, conversaram no estado, limparam a escola estava com o muro todo preto de sujeira mesmo, com o tempo, né, com bolor. Eles pegaram um VAP, passaram no muro e deixaram a escola maravilhosa, consertaram espelhos, consertaram várias coisas que existiam dentro da escola, e hoje em Rio Claro eles são lembrados como uma ocupação pacífica, uma ocupação que a PM parabenizou, uma ocupação que o Centro Paula Souza parabenizou, uma ocupação que Rio Claro parabenizou. Em contrapartida, eu falo isso com propriedade no assunto, porque eu vim da esquerda, eu sei como é o movimento de esquerda, eu sei como que é a doutrinação, mas quando você começa a estudar, quando você começa a ver dois lados da moeda, que eu sempre falo, principalmente o pessoal da minha ONG, existe a verdade que um conta, a verdade que o outro conta e a verdade. A educação é a arma mais poderosa, a educação ela liberta. Então, jovem, você que gosta de se engajar, você que gosta de ser firme, você que gosta de lutar pelas causas sociais, lutar pela sua cidade, não se deixe enganar. Não se deixe influenciar. Estude os dois lados. Estude a PEC. Pegue o documento para ler a PEC. Pegue o documento para ler a reforma do Temer. Pega o documento contrário, pega o documento a favor, pega as pautas contrárias, as pautas favoráveis e tire a sua conclusão. Porque eu acredito que isso é pensamento crítico. Isso é ser um jovem crítico. E é isso que o Brasil precisa. O jovem ele não é o futuro do Brasil, o jovem ele é o presente. Infelizmente, os nossos jovens, o presente do Brasil, está morrendo por causa de uma doutrinação da esquerda. Tragédia anunciada, porque todos vocês estão sabendo de que a esquerda, PT, PCdoB, PSOL e todos puxadinhos e assemelhados estão ocupando escolas em todo o Brasil em nome de defender direitos. É um absurdo, afrontando o direito fundamental de uma criança e de um adolescente ter acesso à sua sala de aula. É isso que eles fazem. Em nome da democracia, eles vivem uma verdadeira anarquia. É isso que a esquerda tem feito. E hoje, a tragédia anunciada aconteceu. No Paraná, em uma escola que estava ocupada por militantes da esquerda. Entre eles brigaram, parece que usaram drogas, e um matou o outro. Está lá o primeiro homicídio. Se a esquerda queria sangue para justificar suas lutas, está aí a primeira morte. Agora vem a pergunta: o governador Beto Richa vai esperar quantas mortes mais? Ministro Mendonça, que é do meu Partido Democratas, vamos esperar quantas mortes mais? Nós precisamos agir, nós não podemos nos curvar para essa esquerda que não tem respeito à democracia, não respeita as regras de boa convivência em lugar nenhum do mundo. Vocês acham que vão respeitar aqui? Nós precisamos reagir. A ocupação quem tem que fazer são os alunos que precisam de educação digna, de qualidade, e nós precisamos desocupar esses verdadeiros desocupados da sala de aula para colocar ali alunos e professores para melhorarmos os índices que são vergonhosos de educação no nosso país. Essa tragédia anunciada lamentavelmente aconteceu. Minha solidariedade à família enlutada, e agora energia e solução rápida. Nós precisamos ser enérgicos. Governador do estado do Paraná, ministro Mendonça, vamos desocupar essas escolas e colocar lá quem deve estar: alunos e professores. Viva o Brasil, e nós vamos mudar essa realidade. Muito bem. Em complemento ainda a essa matéria, eu vou apresentar para vocês a foto da Ana Júlia. Vou apresentar a Ana Júlia para vocês. Ana Júlia é uma adolescente que liderou aquela invasão da escola lá de Curitiba,
uma escola pública que fica na... Oh, meu Deus... Fica lá em Santa Felicidade. Isso, Santa Felicidade. Ana Júlia representou os colegas, na qualidade de líder estudantil, em discurso na ALEP, na Assembleia Legislativa do Paraná. E acusou, inclusive durante o discurso dela, ela foi muito infeliz, porque ela acusou os parlamentares de mãos sujas de sangue, que estariam... para sustentar a defesa da invasão das escolas. Isso após a morte do rapaz que foi assassinado a facadas nesse mesmo colégio. Então, ela começou muito bem, impressionou os deputados estaduais lá do Paraná e, de repente, ela desandou. Mas aí acabou confessando que realmente ela estava ali, era para defender a esquerda, defender a escola sem partido, aliás, a escola com partido, né? Ela quer a escola com partido, né? Quer a escola com o partido do PT lá para ensinar, ao invés de matemática, geografia, ela quer que se estude o PT e a sociologia do PT e o comunismo do PT e, enfim, toda aquela bagunça que tem lá no PT. E aí o que aconteceu é que agora se descobriu, ela até impressionou a princípio, o discurso estava bem decorado, mas hoje saiu a notícia da farsa da Ana Júlia, que na realidade ela é filha de um líder do PT, de um político de extrema esquerda do PT, que é um advogado, o advogado Júlio César Pires Ribeiro. Ele é da extrema esquerda do PT, porque o PT tem várias alas, né? Mas ele é da extrema esquerda. Então, ela é uma filha doutrinada, e já doutrinada e colocada como líder estudantil para poder fazer a cabeça das outras pessoas, dos coleguinhas lá do colégio. E acabou que lá mesmo, nesse colégio, culminou com a morte de um menino que estava drogado, em briga com outro drogado. Parece que o assassino, o garoto assassino, além de drogado, é também um pequeno traficante. E aí se reúnem nessas orgias nos colégios para fazer essa bagunça e rola droga, rola sexo, rola álcool, enfim, rola tudo que é possível dentro de uma orgia. Quer dizer, isso tudo financiado por esses partidos de esquerda, PT, PSOL, e agora tem mais a Rede, tem o PSTU, enfim, tem uma ala também do PDT, tem uma ala de outros partidos de esquerda. Então, essa é uma matéria que eu lamento profundamente, porque deixa os pais preocupados. E, a propósito, o meu convidado da noite, nós aqui o convidamos, a produção do programa o convidou para que a gente pudesse analisar o quadro político da cidade, as eleições de vereador e de prefeito, e também vamos dar uma repassada no segundo turno. Então, eu quero apresentar aqui o meu convidado da noite, que é o doutor Otávio Sampaio. Boa noite, doutor Otávio. Boa noite, doutor Prisco. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, já estive aqui outras vezes e já estava até com saudade, né? Isso é muito bom. Eu só não pude lhe convidar, tive até vontade de lhe convidar em algumas oportunidades, mas fiquei impedido de convidá-lo porque você estava como candidato a vereador e, naturalmente, nós temos aqui um critério de evitar ao máximo a vinda de candidatos, até mesmo porque há um problema, um conflito com as instruções do TRE, né? Isso. Então, a gente procura cumprir a lei aqui da melhor forma possível. Aproveita aí Mas agora é um prazer estar aqui com você de novo. Aproveito para agradecer aí os quase 900 votos que eu tive. Isso, é uma boa votação, né? Primeira candidatura. Fiquei bastante contente com o trabalho que a gente fez. Ainda muito inexperiente. Costumo dizer que, e é um fato, eu aprendi a pedir voto nos últimos 10 dias. Mas foi uma experiência bacana e a gente está aí para lutar pelo nosso país. Queria só fazer um adendo aqui, esses problemas todos de ocupação que a gente está vendo hoje aí, nessas escolas todas citadas aqui anteriormente, a gente já passou por isso aqui em Petrópolis, né? O Dom Pedro, né? O CENIP foi ocupado. Chegou recentemente? Não, já tem um tempinho, mas eu participei ativamente da desocupação dele com alguns outros jovens. Mas quanto tempo isso? Eles ficaram
presos, eles ficaram ocupados, presos, quem dera presos, mas ficaram ocupando o colégio por mais de uma semana, Mas agora, recentemente, com esse movimento da medida provisória? Não, alguns meses. Não, já tem alguns meses. Mas foi mesmo o pessoal que é em todo lugar, né? Juventude do PCdoB, o JS, Uni, UBS, aqui no caso de Petrópolis também a AP. Isso rola uma orgia, né? Eu não cheguei a ver nada dentro do colégio que eu não consegui entrar, né? Não deixam entrar, né? Eles literalmente tomam o colégio para eles. E o que eu tive notícia na época foi de que eles fecharam, tamparam, viraram as câmeras, né? Só eles tomavam de fato conta do colégio, né? A pauta principal, a maior faixa em frente ao CENIP, eu lembro que era exatamente essa: o direito do menino que se sente menina de usar o banheiro feminino. Meus caros, se você é pai, você não quer que a sua filha utilize o mesmo banheiro que o menino, só porque esse outro menino acha que ele é menina. Isso não existe, né? Mas era a maior reivindicação da nossa esquerda petropolitana aqui, ao ocupar o CENIP. Queria fazer esse adendo, já que você entrou nesse assunto aí das ocupações. Inclusive, eu queria até trocar uma ideia com você sobre, por isso que eu já te inseri aqui direto nesse tema. Antes da gente chegar no tema das eleições, nós vamos fazer uma análise das eleições já passadas e, quer dizer, essa do primeiro turno, né? Com a eleição de vereadores, e agora do segundo turno também nós vamos fazer uma pequena análise. Mas, voltando aqui a esse assunto, eu queria, inclusive, comentar com você, não sei se você ficou sabendo do Saiaço, que o Pedro II tinha um carinho especial por esse colégio, ia lá, assistia às aulas, participava junto com o professor, fazia perguntas, questionava os alunos, enfim. O Pedro II era uma pessoa muito ligada à educação e ao trabalho intelectual. Muito bem, esse colégio, recentemente, teve um problema lá com duas meninas lésbicas que namoravam, e uma delas resolveu ir com um uniforme masculino no colégio. Ela foi barrada pela direção do colégio, e isso deu um problema, porque a direção do colégio entendia que ela, como menina, ela tinha que usar o uniforme feminino e não o uniforme masculino. Ela estava com o uniforme masculino. Bom, isso criou um impasse, e desse impasse houve uma manifestação. Os meninos, em solidariedade a essa jovem, resolveram se vestir de saia, com a saia do uniforme, e fizeram o que eles chamam de saiaço. Foram para lá, para o colégio, fizeram uma grande manifestação, chamaram a imprensa nacional chamou atenção isso na época, há pouco tempo atrás. E acabou que a direção do colégio, pressionada, acabou cedendo. Então fez um acordo com eles. O menino que quisesse usar saia poderia usar, e a menina que quisesse usar calça, o uniforme masculino poderia usar. Ficaria a critério, desde que fosse o uniforme. Desse incidente, o que eu fico estarrecido é que o princípio da autoridade no país, em todos os sentidos, está acabando. Nós não temos mais autoridade em lugar nenhum. O respeito e a autoridade, as normas, elas estão caindo por terra de uma forma assim fulminante. Eu faço aqui a você um questionamento, te pergunto se isso é mais uma etapa daquilo que o Herbert Marcuse, lá na escola de Frankfurt, nos idos da década de 30, entre as duas grandes guerras, quando eles bolaram que não adiantava fazer a Revolução Comunista, nem a Revolução Socialista, com a violência que tinha sido feita em 1917 pelos bolcheviques na Rússia. E eles resolveram, então, criar uma forma mais sutil. E essa forma sutil seria a destruição da sociedade, das convenções. Então, era sexo, droga, enfim, quebrar todas as normas e todos os regramentos que fossem possíveis para que, destruindo a civilização, poderia, então, assim, num golpe fatal, dominar e criar uma hegemonia comunista e socialista, e eles passarem a dominar. Então, me parece, não sei se a você também parece, isso é mais um estágio que o socialismo, dessa revolução cultural que está acontecendo no Brasil,
ela avançou mais um pouco. E hoje, pior do que a sombra do PT, é a sombra da Revolução Cultural. Eles estão atingindo os jovens em tenra idade, embora nós hoje temos já um grande contingente de jovens que já não estão mais correndo nessa linha, que estão se contrapondo a essa ideia marxista que está em voga pela a escola de Frankfurt. A gente pode dizer aí, o que começou a ser chamado de marxismo cultural ou até de neomarxismo, a gente tinha ali dois braços, né? A escola de Frankfurt e Antônio Gramsci, ambos atuando no sentido de que não dava mais certo você fazer revolução armada para você alcançar o objetivo deles, que seria o socialismo, o comunismo, enfim. E aí, nesse ponto, entra o politicamente correto, né? Que é a principal arma para você colocar uns contra os outros, que é aquela história de colocar branco contra negro, né? Heterossexual contra homossexual, enfim. E principalmente a subversão, né? Destruição total de valores, não mais destruir pontes, acabar com a moralidade e os valores e princípios. Inclusive na escola de Frankfurt chegavam a dizer, tanto na escola de Frankfurt quanto Gramsci, chegavam a dizer que para você chegar ao socialismo ou para você destruir a cultura ocidental, primeiro você tinha que destruir todos os princípios, a Igreja Católica, a Igreja Cristã, tudo que era semelhante a judaico-cristão, né? E isso começaria pela total subversão, né? E inclusive aí com a inversão de valores e tudo mais. Quanto a essa escola específica, o Dom Pedro, tradicional, eu, sinceramente, se o adolescente quer usar saia, os pais dele não se importam, para mim não há problema algum. Deixa o adolescente menino usar saia, menina usar calça. Agora, dentro da escola, que é um lugar de ensino, tem que haver ali sim uma autoridade. Ali não pode, tem que usar uniforme, tem que usar uniforme. Me recordo aqui de uma vez e todo mundo tem o direito de achar feio e achar errado. O que eu estou dizendo é que a pessoa não pode ser, está na rua, está andando de saia, não vai ser presa por causa disso. O menino não vai ser preso por causa disso. É claro que não. Agora, quem acha feio tem o direito de achar feio, né, desde que não ultrapasse os limites aí da convivência, né? Enfim, o problema é que nas escolas, hoje você tem esse tipo de pressão e a escola cede. Muitas vezes a própria escola, a direção da escola, por mais que aí, não sei como está o caso do Dom Pedro ali, mas em muitas escolas, os próprios diretores e professores, eles começam a dar um certo incentivo para que esse tipo de coisa aconteça. Sempre tem um professor, isso você acha inúmeros vídeos na internet, quem quiser me procurar lá no Facebook, Otávio Sampaio, eu vivo postando sobre esse tipo de assunto. Inclusive, ontem assisti um vídeo que mostrava um professor instigando a fazer esse tipo de coisa. Faça a manifestação assim, 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 para conseguir esse tipo de coisa aqui. E você vê, a manifestação que eles fizeram era pelo direito da menina usar, ir com o uniforme de menino, e no final das contas os meninos estão podendo ir de saia, né? Eu me recordo quando eu estudava na FESUDEPERJ, terminei a faculdade de Direito, e eu saía daqui de Petrópolis 4h30 da manhã para chegar lá no Rio na hora da aula na FESUDEPERJ. E cheguei um dia na porta, um calor absurdo no Rio, eu ainda recente aluno da FESUDEPERJ, cheguei lá de bermuda na FESUDEPERJ, né? Na faculdade eu podia entrar de bermuda, não me toquei nisso. Cheguei lá, falaram, no prédio o senhor não pode entrar de bermuda, tem que comprar uma calça. Isso no centro do Rio de Janeiro, no sábado de manhã, você não acha nada aberto. O que eu fiz? Um escândalo? Não, eu peguei, andei um pouquinho e comprei uma calça. Comprei uma calça de tactel, que é a única coisa que tinha para vender, vesti e fui assistir minha aula. Então, esse tipo de ataque, esse tipo de palhaçada, que isso é palhaçada, que eles vão instigando esses adolescentes a cometer esse tipo de coisa, a fazer esse tipo de manifestação boboca, né? E é fomentada por gente canalha, né? E normalmente, não conheço a diretoria desse Dom Pedro, né, no Rio de Janeiro. Mas, normalmente, boa parte dos professores e da direção instiga e incentiva para ter esse tipo de subversão nas escolas. Claro, porque é o que eu estou te dizendo. É a escola de Frankfurt em plena atividade junto a essa facção mais extrema esquerda. Sim. Já, por exemplo, o PSDB seguiu a escola fabianista inglesa, que tem mais ou menos o mesmo critério de ir trabalhando dentro de uma hegemonia e até chegar ao ponto final, que é quando se fala eu já até fiz um programa aqui sobre isso, que muita gente confunde o progressismo
né? Há partidos com o nome de Partido Progressista, fulano é muito progressista, o partido é progressista, o governo é progressista, todo mundo confunde esse progressismo como se fosse um progresso, como se fosse desenvolvimento. Na realidade, não é. Esse progressismo vem da palavra progressão, que é a progressão, é o caminhar para frente do movimento socialista para o movimento comunista total. Então, muito cuidado com essa palavra e com essa qualificação, essa adjetivação de chamar as pessoas de progressista, porque o progressista, politicamente falando, não é de progresso, né? Então, muito cuidado com isso. Então, aqui eu marco essa coisa do PSDB. O PSDB é um partido progressista, também está nessa mesma linha, só que é moderado. Hoje, os grandes líderes do PSDB, eles estão até um pouco deslocados dessa, vamos dizer assim, dessa filosofia e dessa ideologia de progressão. Você vê hoje pessoas dentro do PSDB muito mais ligadas ao mundo capitalista do que propriamente ao mundo progressista. E com exceção do Fernando Henrique Cardoso. O FHC é um perigo. Sim. Porque ele, inclusive, agora, quando viu esse crescimento da direita e dos conservadores, ele agora se une novamente ao PT para fazer uma linha de frente, um front contra contra a direita e contra os conservadores. O Fernando Henrique Cardoso é um sujeito que ele sempre disse que ele foi de esquerda. Quando falam PSDB de direita, me dá assim, eu não consigo entender, é um estado mental isso aí. Conseguiram aplicar um estado mental na população que ninguém consegue enxergar. O Fernando Henrique Cardoso sempre disse que foi esquerda. Na eleição em que o Lula disputou, que estava o Serra, né, PSDB. Ele trabalhou mais com o Lula. O Lula falou numa convenção, se não me engano, na convenção do PT, e todo mundo bateu palma, disputando contra o PSDB, o Lula dizendo: podemos hoje dizer com orgulho que temos uma eleição só com candidatos de esquerda. E estava lá o candidato do PSDB, que o próprio Lula reconhece que o PSDB é de esquerda. Eles só falam que é de direita quando é de interesse, para fazer uma briguinha, tentar colocar... Eu diria que o Brasil nem tem partido de direita. O PSC, que é o meu partido, eu sou vice-presidente do PSC aqui em Petrópolis, digo que começa a caminhar para a direita, mas ainda não é um partido de direita. A gente teve aí algumas coligações com o PCdoB aqui em Petrópolis, mesmo nós tivemos coligado com o PDT. Então, assim, você não tem partido de direita no Brasil, não tem condições de você não ter realmente um núcleo de direita no Brasil, não com o sistema eleitoral que nós temos. É impossível, a não ser que tenha uma reforma. Mas o PSC, que é o seu partido, ele é um partido de direita, um partido de centro-direita. Né? Começa a ter, mas tem muita esquerda ainda naquele partido. Tem? Tem. Espero que comece a mudar. Começou a mudar isso com a vida do Jair Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, enfim. Mas o DEM é um partido de direita, né? Está ali no centro-direita, né? A gente pode chamar assim. Mas também tem muita gente que está ali porque o sistema partidário... Na minha opinião, o DEM de Petrópolis não tem ideologia. No DEM de Petrópolis eu conheço um menino que se diz direita, foi candidato. Conversei com ele rapidamente pela internet, ele veio falar comigo, mas eu não cheguei a conversar com ele profundamente. E o resto das pessoas, você olha para elas, na minha opinião, olhando para elas não sabem se são de direita ou de esquerda, se é que sabem não o que tem é uma esquerda ou dimensão, né? Não tem uma dimensão. Não tem. Então, assim, para você dizer que você tem um partido de direita no Brasil... Aliás, a direita se desarticulou a partir da crise do petróleo, em 1974. E esse é um período que eu vivi bem. E quando o regime autoritário dos militares começou a decair, e quando chegou na década de 80, houve um esfacelamento total por causa de uma figura chamada Maluf, que representava a direita. Embora não fosse o espírito do partido, não fosse o Maluf, houve até uma briga interna, uma cisão, porque uma parte que não se conformava com o Maluf como candidato, e o PDS fechou com o Maluf, né? E então houve aquela cisão, da onde vem o PFL, né? Que são os dissidentes do próprio partido do governo da época, né? E a direita se esfacelou. Quer dizer, aquela ideologia capitalista, de livre mercado, acabou sendo absorvida
pelas ideias de esquerda que prevaleceram na Constituição Cidadã de 1988, mas que descambou totalmente para a esquerda. E aí os partidos de esquerda passaram a ter uma hegemonia e todo mundo se calou, a direita se calou. A direita se calou e ficou 20 anos calada. Agora que ela está ressurgindo. E com a geração de vocês, né? Você não viveu esse período, porque você é muito jovem, mas a esperança que eu tenho é que essa nova geração, que é a sua geração, e mais essa geração de adolescentes, que eu estou acreditando muito nessa parte de adolescentes que estão à direita, e visualizando a direita, é a minha esperança de Brasil. Sim, é a minha também. Eu gostaria de voltar rapidinho, num ponto que a gente falou aqui antes, eu anotei para falar, que é uma coisa que me incomoda bastante, essa questão das ocupações. A gente teve essa morte do adolescente lá que foi morto a facadas, né, que eles brigaram, e ambos estavam drogados, pelo que se diz. Me incomoda muito como é que isso... Porque a manifestação é livre, realmente, né? A Constituição Federal dá o direito a gente de manifestação. Mas ninguém tem o direito de ocupar patrimônio público. Isso é desvio de finalidade do patrimônio público. Na minha opinião, isso era algo que devia estar sendo tratado da forma mais simples possível. O juiz manda desocupar, a polícia entra, fala para sair, tira e desocupa. Acabou. O aluno que tem que estudar, estuda. E outra coisa que me incomoda bastante... E por dizer aqui, eu já vou sofrer uma certa perseguição, mas eu estou um pouco me lixando para isso. Conselho tutelar. Nesses locais, o Conselho Tutelar não aparece. O Conselho Tutelar não aparece. Aqui em Petrópolis, tivemos essa ocupação do CENIP. E eu estive lá, me convidaram como advogado, uma professora me convidou para ajudar. Fui ao Ministério Público com alguns alunos do CENIP que queriam voltar às aulas na época. O Conselho Tutelar não aparece. Aí você tem droga, sexo, o pai reclamando, droga, sexo em relação aos adolescentes ocupando a escola, tem de tudo. Cadê o Conselho Tutelar? O Conselho Tutelar, no meu ponto de vista, na prática, pelo que eu tenho visto, é cabide de emprego. Né? E é isso que eu estou falando aqui para Petrópolis também. Você que é Conselho Tutelar e está me assistindo, está chateado com o que eu estou falando, passa a trabalhar. Porque aqui a gente não tem isso. Porque eu vi. Não tinha gente do Conselho Tutelar na ocupação do CENIP, nem para ver o que estava se tratando, não era para tomar providência, não, nem para ver o que estava acontecendo. E a mesma coisa aconteceu nesses outros colégios ocupados agora recentemente. Então, assim, são duas coisas que me deixam revoltado. O Conselho Tutelar que atua como cabide de emprego, não vê pelo adolescente, pela criança, coisa nenhuma, e está virando pode se tornar algo perigoso. Esse ano, na última eleição agora para Conselho Tutelar em Petrópolis, nós já tivemos alguns candidatos do Conselho Tutelar com candidaturas equivalentes de vereador, com um monte de placas, elas fazendo até coisas que os vereadores não puderam fazer, né, durante a campanha desse ano. Então, muito cuidado aí. Peço que comece a prestar bastante atenção no Conselho Tutelar. Por que esse interesse, pois então, no Conselho Tutelar? Me parece cabide de emprego, né? Por que alguém se interessa tanto por Conselho Tutelar se depois ela não trabalha? Porque na prática é isso. Eu conheço uma senhora que eu vi trabalhar no Conselho Tutelar, mas eu vou preservar o nome dela aqui. E os outros eu não vejo, eu ligo, não consigo falar. Eu lembro que na época da ocupação até procurei alguns conselheiros, a dificuldade para falar, você liga a pessoa, daqui a 30 minutos a pessoa chega, a conselheira. Passar uma hora você liga, ninguém aparece. Então o Conselho Tutelar, na minha opinião, quer fazer austeridade fiscal. Aliás, já fica até um conselho para o próximo prefeito que entrar, tá? Ganhando Bernardo Rossi ou Rubens. Né? Por favor, dá uma olhada nisso, vamos fiscalizar, os vereadores que entraram, fiscaliza aí a atuação do Conselho Tutelar. Se quiser começar, na minha opinião, se quiser começar com austeridade fiscal, enxugar o orçamento, já pode começar diminuindo o Conselho Tutelar, porque eles não estão fazendo nada, não estão trabalhando. Não trabalham e nunca trabalharam, pelo que eu vejo. Bom, pelo que eu posso te dizer dos últimos 4 anos, se não tem fiscalização na saúde pública, nos restaurantes de Petrópolis fazem o que querem. Não tem, pelo que eu conheço, só tem um colega nosso que é fiscal, ele é advogado, militante, e é fiscal da saúde. O município só tem um fiscal de saúde, só um, para fiscalizar bares, restaurantes. Como é que vai fazer isso? Fiscal de postura, falta tudo a fiscalização. Então, se não tem fiscal para isso, quanto mais ainda para fiscalizar conselheiro tutelar. Pois é. Né? Que nós estamos vivendo realmente um caos. Né? Mas falando em caos na cidade de Petrópolis, que é uma cidade, do ponto de vista econômico, vou usar um termo aqui forte, mas é a realidade que a gente vê no dia a dia, é uma cidade que está falida. Uma cidade que está sem atividade
econômica pulsando, não há. As lojas no centro da cidade estão sendo fechadas, a cada dia são menos, o comércio fica menor, e é um comércio hoje deficitário, negócios em Petrópolis não acontecem, pelo menos não estão acontecendo, acredito que a arrecadação do município também caiu nesse sentido, e nós estamos aí no segundo turno, próximo de uma eleição para se decidir agora no domingo. Como é que você está vendo esse quadro eleitoral aí do segundo turno? E eu queria também que você fizesse uma análise sobre o primeiro turno, a eleição de vereadores, os eleitos, e como é que você se posiciona nesse contexto? Vou começar ali pelo primeiro turno, Tá. em sequência. Primeiro turno, como é que eu vejo? Uma eleição para a prefeitura que eu vi que é relativamente calma, agora no segundo turno estou vendo ela de forma mais pesada. A questão dos vereadores, eu acho que foi uma decepção para muita gente que estava engajada trabalhando, talvez uma decepção que deveria ser geral, mas que não foi demonstrada nas urnas. Todo mundo falando em renovação, né? Jornal falando em renovação, a gente vai ver aí uma renovação de no mínimo 50%, 60% na Câmara de Vereadores. Entrou gente na Câmara, gente que já foi vereador e gente que já era vereador. Se eu não me engano, o Marcelo da Prodeficiência acho que nunca foi vereador, né? Me parece que a única renovação mesmo foi o Marcelo da Prodeficiência. O resto é vereador. Teve um outro também, esqueci o nome dele. O Vanderlei já tinha sido. Relojão. O Relojão. Mas assim, pessoas que já foram candidatas várias vezes, que a gente todos sabe... os demais são conhecidos. Todos foram vereadores. Isso. Ou já são. E perdeu, por exemplo, Márcio Arruda, que tem um reduto muito forte, ele tem um segmento eleitoral muito forte. O Márcio Arruda não entrou na vez passada por pouquíssimos votos. Pouquíssima coisa. E dessa vez entrou. Então, a gente, por exemplo, o Márcio Arruda você tem que considerar como já um vereador, quer dizer, não é uma renovação. Ele perdeu por acidente uma eleição e dessa vez ele conseguiu, ele logrou. Sim. Então, se você colocar assim na análise a renovação mesmo, me parece que foram dois. Salvo aqui equívoco de memória. Se alguém quiser me corrigir, pode até ligar aqui para a emissora e me dar a informação. Mas eu acho que foi o Marcelo da Prodeficiente e o Relojão. Na prática a gente não teve renovação. A gente tinha um bocado... Com exceção desses dois. Na prática, eu diria que não são renovação... Não, porque eles nunca foram vereadores. Não, nunca foram. É renovação na Câmara, mas não é renovação política, de fato. Porque eles já estão nessa luta há muito tempo e já tem ali o trabalho deles, social. Tem alguns aí que eu acho que... Eu não vejo... Eu vi muita jovem entrando para a campanha esse ano com força e com, assim, mais capacidade para trabalhar numa Câmara Municipal, fiscalização, etc. Posso citar alguns aqui, alguns jovens aí, até de esquerda, não gosto não é minha área, negócio de esquerda, mas tinha esquerdista, era melhor, eu preferia, eu acho que, às vezes eu fico na dúvida, acho que eu preferia um esquerdista na Câmara do que um fisiologista, como é a maioria que nós temos lá na Câmara hoje. A gente teve um trabalho de renovação que... Nós temos aí, salvo engano, né, dois novos vereadores, que não tinham sido vereadores antes. Mas renovação, de fato, não teve. Uma renovação que a gente precisava. Então, até por serem dois, também é muito pouco. Uma cidade que grita por renovação não demonstrou isso nas urnas. Não acredito que Petrópolis grite por renovação, porque nas urnas não demonstrou isso. Né? Em nenhum âmbito, né? Não ganhou candidato de renovação de centro, aqueles mais centrões, não ganhou de esquerda, não ganhou de direita. Não teve renovação, uma juventude boa, com gás, com força, para entrar, brigar, fiscalizar de fato. Entrar e brigar, fiscalizar, lutar pela cidade. Jovem tem muito esse vigor. Né? Pode dizer até que por natureza, né? O jovem ele tem mais vigor para brigar, para lutar por alguma coisa. Então, assim, não entrou de jovem algum, muito jovem com mais capacidade, não entrou. Enfim, é um traço brutal que a gente viu na nossa campanha política de hoje, desse ano. E para prefeito, eu acredito que no segundo turno agora, vejo essa briga aí bem forte.
No entanto, com o Bernardo Rossi um pouquinho à frente, eu sinto isso nas ruas e também nas pesquisas. As pesquisas indicaram, tanto a que teve anteriormente com o Bernardo, anotei aqui porque eu não sou bom com número, mas 55,3% e contra o Rubens com 44,7%, numa margem de 3% de erro. Isso numa pesquisa no meio da 14 de outubro. Essa é da Veritá, né? Veritá. Então, assim, com quase 11 pontos à frente, né? A mais nova, ele está 1% na frente. A Paraná, Paraná Pesquisa. Isso, Paraná Pesquisa. A Paraná Pesquisa tem duas particularidades, tem induzida e a espontânea. Sim. Na induzida, o Bernardo está com 50,9 e o Rubens com 49,1. Quer dizer, eles estão tecnicamente empatados. Isso na induzida. E na espontânea, 32,8 o Bernardo e 32,2 o Rubens. Há sempre uma tendência de Bernardo na frente, Sim. mantendo aquela mesma tendência do primeiro turno. Isso pode ser um sintoma de que o Bernardo poderá ganhar a eleição por uma margem de voto aí entre 6 a 10 mil votos. Eu acredito que... Eu acho que vai ser apertado. Se não houver, porque como eles estão tecnicamente empatados, esse resultado também pode se inverter a favor do Rubens. Sim, mas, na minha opinião, o Bernardo está muito forte e ganha essa eleição. Apertado, mas ganha. Pelo menos o que a gente sente na rua. Isso. Pelo voto espontâneo das pessoas. Isso. Ao passo que você observa que já há um bom tempo, a tendência do voto dele é aquele voto da máquina. Sim, exatamente. E o Rubens, nessas últimas semanas, botou muita gente na rua. A gente vê que muita gente é comissionada ou parente de comissionado, até pela forma como é que eles falam com você. Até faço a diferenciação assim, aqui sim, tá? Você que é da coordenação de campanha do Rubens aí, cuida um pouquinho melhor disso. As pessoas do Bernardo me param na rua, algo assim. O senhor poderia colocar um adesivo no seu carro? A mulher, quando me vê lá outro dia em frente à Praça Pasteur, pensei que ela fosse arranhar meu carro, gritando, fazendo um escândalo danado, ia 40, e o outro rapaz outro dia me xingou na rua, aqui é 40, aqui é bêbado. Assim, o coordenador de campanha do Rubens Montempo, dá uma ajuda nisso aí que está prejudicando o teu candidato. Quanto ao Bernardo Rossi, eu vejo que é uma campanha mais centrada e não está aquela sujeira toda. Eu espero, sinceramente, que o Bernardo ganhe. Colocar aqui os panos. Tem até alguns amigos aí, todo mundo sabe que eu sou de direita. Tem alguns amigos aí que falam, não, porque eu sou Rubens, o PMDB isso, o PMDB aquilo. Só que esse mesmo amigo meu que bate no PMDB fez manifestação comigo quando eu era líder do Movimento Brasil Livre contra a Dilma e sabia que o Temer ia entrar, que é PMDB. É o que eu quero? Não, sinceramente eu quero Bolsonaro 2018, mas não vai dar. Mas vamos analisar. Entre PMDB e PSB, você que é de direita vai votar no PSB, Partido Socialista Brasileiro, partido do Miguel Arraes, partido que fomentou a Liga Camponesa, pavimentou para ter guerrilha em 1960. Você vai votar nesse partido, Partido Socialista Brasileiro? Eu entendo que é um partido realmente de esquerda, socialista, e o Rubens é socialista. E que tem assento no Foro de São Paulo. E o Rubens não é qualquer candidato do PSB. O Rubens Montempo faz parte da diretoria nacional e estadual do partido. Ele é peixe grande, ele manda muito dentro do PSB. É esquerdista e sabe muito bem o que está fazendo. Se você é de direita e vota no Rubens, não faz sentido. Né? Ou você vota no Bernardo ou você vota nulo. Preferencialmente, vota no Bernardo. O Petrópolis pede alguma mudança. O Rubens vai fazer um total de 16 anos de governo, como dizia já o Lord Acton, né? O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O caso do Rubens já é esse, não tem mais jeito. E o Bernardo, até por querer crescer, né? Querer crescer na política, eu acredito que ele vai querer fazer um bom mandato, porque ele vai querer fazer o segundo. Então, por sistema de incentivo pessoal político, eu já acredito que vale a pena votar no Bernardo Rossi. Eu analiso também pelo seguinte aspecto. Eu vejo, por exemplo, que o Rubens, hoje ele não tem um bom relacionamento com o governo estadual. E também não teria com o governo federal. Né? Então, em função disso, se o Bernardo entrar, talvez a gente tenha uma abertura maior nessa particularidade. Entendeu? Estamos chegando ao final do nosso projeto, mas eu estou com medo. Acabar a entrevista. 2 para acabar a entrevista? Ué,
ainda temos mais 5 minutos, pelo menos, pelo que eu vi aqui no relógio. Hoje estamos me pegando mais cedo. Eles ligaram para cá para me boicotar, Pris. Deve ser isso. Mas o que eu vejo da minha visão é isso, tá? Agora, o Rubens, vamos dizer, esse é o ponto de vantagem do candidato o Bernardo. O Rubens também leva uma vantagem em função da experiência dele, que ele já teve três mandatos e agora está tentando o quarto. Então, ele tem uma visão, uma panorâmica da máquina e do governo e de Petrópolis pela experiência dele. Esse é o ponto forte dele. Analisando do ponto de vista técnico, para quem o eleitor vai definir. Né? Então, esses são os aspectos. Agora, o Bernardo também leva uma outra vantagem, que é a renovação, é o sangue novo. Eu vejo, por exemplo, a máquina do Rubens já é uma máquina extremamente desgastada. Está lá com 3 mandatos, né? 2 sequenciais, um alternativo. E o Bernardo Rossi, apesar de ser renovação, não é inexperiência. Ele foi vereador, presidente da Câmara 2 vezes, deputado estadual, enquanto o Rubens, antes de ser prefeito, foi vereador uma vez só. Então, assim, eu acho que não acho que é o melhor dos mundos, sinceramente, mas o momento pede. E política, a gente não vota como quer. A gente tem que ver o melhor dentro do contexto todo. O contexto estadual e o contexto federal. Também. Quer dizer, para ele tem caminho aberto para ir pedir socorro em Brasília e caminho aberto para pedir socorro aqui no Estado, no Palácio das Laranjeiras. Exatamente. Apesar de que, no momento, o Estado está em petição de miséria, praticamente falido, em função dessas circunstâncias todas, e a gente não sabe, né, o que vai acontecer, porque o governo federal já sinalizou que nós vamos levar 20 anos para poder melhorar um pouco a nossa economia. O rombo foi muito grande, né? O PT deixou um rombo. O PT quase destruiu o país. Destruiu, né? A economia, tanto a economia quanto a questão cultural. De 20 anos, a questão cultural então é pior. Está arriscado levar 40 anos, está arriscado nem eu ver isso. Talvez um filho meu chegar a ver essa melhora. A revolução cultural que eles fizeram, né? Sim. Porque essas gerações todas que foram contaminadas vão ficar com uma sequela. E essa sequela a gente vai pagar caro por isso, né? Sim, é um estado mental a coisa. Você vê essa menina. Esse é um problema para a tua geração, né? Porque a minha nós já estamos nos preparando para a grande viagem, né? A gente está lutando contra isso aí e a gente vai continuar lutando sempre. A minha batalha não termina quanto a isso. Muito bem. Quer fazer mais alguma conclusão a esse respeito? Bom, só com relação aos vereadores, deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí nessa ânsia de renovação, mas eu vejo por um outro ângulo também o seguinte: esses 2 que entraram são realmente novos e são uma renovação porque nunca foram. E tem mais um detalhe: você não pode achar que pelo fato desses vereadores eleitos pela primeira vez terem um trabalho comunitário, já estão na política. Não. O que nos aponta, a experiência aponta que o vereador, para poder se eleger, ele tem que ter um trabalho comunitário, não tem como fugir disso. Sim. É muito difícil hoje você ter um candidato a vereador ser eleito simplesmente com o voto das ideias dele. É muito difícil. E olha, Pode ser até que consiga. Eu acho, por exemplo, eu vou falar aqui bem claramente, eu não preciso ficar escondendo nada disso, mas claro. Eu acredito que o seguinte: Relojão eu não conheço, Marcelo Pro Deficiente eu conheço, pessoa ótima, pessoa muito bom e que fez um ótimo trabalho realmente comunitário, questão das cadeiras de roda e tudo mais. Agora ele, assim como vários outros, se eu não me engano, inclusive como o próprio Relojão, não possuem nem o ensino fundamental completo. O vereador ele tem 2 papéis, legislar e fiscalizar. Alguém que não tem nem o ensino fundamental completo vai legislar como? Vai entender de lei, vai conseguir entender o que está acontecendo, tem ali a assessoria. Eu discordo, eu acho que... Mas isso aí é um preconceito, hein? Eu não entendo como preconceito. Você tem que primeiro deixar... Mas não é... Também não funciona assim. O político, para ser um bom político, não precisa necessariamente ser um
um universitário, ter um curso universitário. Não acho isso. Mas... Ele pode ter até o antigo primário não concluído e ser um autodidata. Claro, se propor a um trabalho... Eu sou aluno do professor Olavo de Carvalho, que não tem faculdade nem nada. Ele é um cara que, na minha opinião, é o maior filósofo do Brasil. Não é esse o ponto que eu estou dizendo. É que, nitidamente, quando você tem, por exemplo, ministro da tecnologia, você não vai colocar um cara que é padeiro lá. E para legislar tem que ser alguém que vai ter o mínimo de conhecimento no que tange a legislação. Não, mas veja bem, você não pode confundir o nível de um ministro da tecnologia com um vereador. O vereador é um edil. Ele é um político que está ligado aos problemas da comunidade. Então, lógico e evidente que se o nível intelectual dele for bom, melhor ainda. Mas o fato de ele ter sido eleito por um contingente razoável, isso a gente tem até que respeitar. É legítimo e respeitar. Porque é resultado de um trabalho. É legítimo. Não tenha dúvida. É legítimo respeito. Assim como nós temos aqui a nossa colega também, aqui da emissora, que foi a mais votada, a Gilda Beatriz, tem um trabalho fantástico que ela faz, trabalho comunitário. É legítimo. O que eu vejo é que vereador, não basta apenas você ter uma linha política. Você realmente tem que ter quem quiser ser vereador tem que ter uma linha de base comunitária. Não tem jeito. Aí, ó, está encerrado. Então vamos botar um musical. Vamos botar um musical final aqui do nosso programa, que eu quero oferecer aqui aos meus caros telespectadores e ao meu convidado também. Jazz, você gosta de jazz? Gosto. Né? Se estivesse viva, Ella Fitzgerald completaria 99 anos, em 25 de abril deste ano. Ela é de 1917. Com uma voz e tonalidade impecáveis, Ella Fitzgerald é considerada uma das maiores artistas do jazz. Teve longa carreira de quase 60 anos e ganhou, dentre vários prêmios mundo afora, incluindo-se aí 14 Grammys. Além de ser uma das grandes estrelas do jazz, ela é constantemente citada como uma das maiores cantoras de todos os tempos. Para celebrar essa noite e também o aniversário dela, se ela estivesse viva, ela vai interpretar um dos seus grandes sucessos, que nós vamos ver agora, Mac the Knife. É uma canção lírica. Mac e o punhal, né? É a história que envolve um tubarão, sentido figurado, pronto para morder, e o personagem Mac, que é um marinheiro que andava lá pelas ruas do local. Então, quem bolou essa música teve mais ou menos esse enredo. Então, vamos lá assistir Ella Fitzgerald, Mac the Knife. Just a jackknife
Mendes. Look out there, Bobby Darin, me and you both singing the same song, that Jim. Bobby Darin and Louis Armstrong, they made a record. Ooh, what a record of this song. And now Ella and her fellas, we're making a record. What a record, such a record, it's same old song. Yes, we've sung it. Oh, we've swung it. We've swung on back. We've swung on back in sound. And for you people here in Stockholm, Sweden, hey, look out, look out, look out, look out, look out. Holy mackerel, there, Caesar, look out there. Oh, Maggie is back in town. He's back in town. Só para fazer uma correção, teve mais um vereador novo na lista, que faltou aqui, que nós esquecemos, que é o vereador Leandro Azevedo, lá de Araras, é um professor de educação física, né? São esses três que realmente fazem a renovação da Câmara. Muito bem, meus amigos, chegamos ao final, não há tempo para mais nada. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência. Obrigado aqui ao meu convidado. Obrigado, Prisco. Boa noite a todos. Sampaio, um grande abraço a todos e uma boa noite. Nos encontramos todos os fins de semana